Senhoras e senhores, vamos fazer uma analogia lá de trás, 1994, um motim no Presídio Central, em que eu tive que participar, fui chamado a participar, porque minha mãe, esposa de juiz, na época, meu pai, como também outras senhoras, mulheres de desembargador, de juiz, faziam uma espécie de apostolado no Presídio Central. E outros presídios também. Mas nessa noite, de 7 de julho de 1994, lá pelas 7h30, 8 horas, horário de hoje aproximadamente, aconteceu um motim no Presídio Central. E o meu irmão, promotor de justiça, me ligou e dizendo: Titinho, a mão está entre os reféns do Presídio Central. Notícia dando na televisão ali, aquele motim, aquela correria tremenda lá. Um dos agentes já estava morto, foi morto por um preso dentro do conflito do motim. E eu disse: vamos lá então, vamos lá. E fui. Eu, meu primo, terceiro, juiz da Vara de Execuções Criminais, Marco Antônio Barbosa Leal, saudoso, que faleceu alguns anos atrás, aos 72 anos, muito querido e amigo, e mais André Vilarim, hoje desembargador no Tribunal de Justiça. Na época, ele era diretor da SUSEP, Superintendência dos Serviços Penitenciários. E o conflito armado ali, naquele saguão de frente do Presídio Central, num espaço onde tem uma pracinha pequena antes de chegar até as galerias, e aquele burburinho. Os agentes correndo para um lado para o outro, com arma na mão, correndo para um lado para o outro. E eu nunca esqueço que o juiz da Vara de Execuções Penais, ou criminais, tanto faz, que era o Marco Antônio, gritava comandos para que eles se acalmassem e ficassem sossegados para poder negociar, porque havia os reféns todos embolados numa espécie de grupo que eles cercaram, e esses reféns, senhoras, que faziam apostolado lá dentro do Presídio Central, ali passivas, à mercê dos dois lados. O conflito se estabeleceu e a minha mãe me revelou depois que ela tinha mais temor da própria polícia e dos agentes penitenciários do que propriamente dos presos que estavam envolvidos naquele motim. Tal a insegurança que esses reféns tiveram ali. E eu vi pela primeira vez, em 1994, que quem tem a arma tem um comando. Quem tem a arma dá ordem. E tanto o André Vilarim, meu amigo pessoal, foi promotor em TAPS, inclusive, amigo íntimo, pessoa que eu quero bem, muito bem, e tenho saudosa recordação, ele está hoje lá em Porto Alegre. Esse amigo dizia: nós estamos sem a voz de comando, nós não temos como. E o Marco Antônio, um homem grande, bem robusto, de envergadura, gritava com os agentes que queriam, de qualquer forma, matar os presos que estavam amotinados, independentemente da segurança que tinha que se preservar dos reféns. E lá a minha mãe ali, no meio daquele conflito. E aquilo se desenvolveu a tal ponto que chegaram até o Plaza São Rafael, onde lá esse Melar, cujo nome é Dilonei Melar, comandou toda aquela tremenda revolta. E ali eu percebi isso e me dei conta disto. E aqui é a analogia que eu faço. Quem tem a arma e o poder de morte, infelizmente, senhoras e senhores,
é quem tem a última palavra. Eu digo isso porque agora, recentemente, eu vi o Luiz Inácio revoltado porque os Estados Unidos está fazendo o que quer, parece que é o dono do mundo. Entrou no Irã, quer entrar em Cuba, tirou o governo da Venezuela, está fazendo uma limpa, uma faxina nessa esquerda que só fez pobreza, miséria e morte, especialmente no Irã, onde um menino de 19 anos, que era um campeão mundial de luta, simplesmente porque participava de um movimento pela liberdade, foi enforcado junto com outros tantos. E a esquerda ainda quer defender esse tipo de conduta. Países com essa envergadura desproporcional de ditadura e, ao mesmo tempo, de violência contra o seu próprio povo. Não! Graças a Deus, e ao nosso bom Deus, que nós temos uma democracia com a envergadura daquela que os Estados Unidos hoje demonstra para o resto do mundo, corrigindo os equívocos, os erros e libertando da escravidão, do despotismo, essas pessoas que estão escravizadas em governos de miséria, de fome, de inanição e, ao mesmo tempo, de liberdade. Graças a Deus, eu digo isso. E ali eu vi, exatamente naquele episódio de 1994, eu vi a minha mãe refém de uma situação que nem as armas resolviam. E precisou o talento daquelas pessoas que negociavam com o conflito armado na situação que estava. E só lá, no Hotel Plaza São Rafael, é que se consumou aquela situação de libertação dos reféns. Assim é a democracia de hoje e um mundo conturbado como nós estamos vivendo cedo. A esquerda, que sempre trouxe esse domínio e que, ao mesmo tempo, se alimentou do comando dos pobres e miseráveis através de auxílios e benefícios aparentes, não lhe dão a oportunidade de crescimento econômico e tampouco crescimento espiritual, porque eles resgatam, ou melhor dizendo, extraem do povo a condição de livres para escolher até a sua própria crença, porque Deus também não existe nestes ditadores de esquerda, porque Deus é um elemento que liberta e, ao mesmo tempo, coloca um conteúdo humano quando eles querem as pessoas servis e dependentes, como meros números de um Estado poderoso e que determina a sorte e o destino de toda uma nação. Esta é uma reflexão que eu deixo, senhoras e senhores, para todos nós e até para mim mesmo. E com estas palavras eu finalizo dizendo: senhoras e senhores, fiquem com Deus e que Ele abençoe a nossa pátria.